Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Primos Investimentos. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Argentina. A gente vai trazer uma análise aí sobre a situação econômica atual do país. E eu já quero te perguntar, Arthur, seria a Argentina a bola da vez? André, vamos responder essa pergunta aí após a vinheta. Então tá bom, solta a vinheta. Começa agora mais um Primos Investimentos. Muito bem, para começar, Arthur, a gente trouxe uma notícia aqui, vou botar na tela, sobre o risco país da Argentina, que recuou abaixo dos 1.000 pontos e a Bolsa atingiu uma máxima histórica. É uma notícia da Isto é Dinheiro, que diz o seguinte, né? O indicador caiu 39 pontos para 997, menor nível em 4 anos, que é calculado pela JP Morgan, né, e mostra uma melhora substancial dos ativos locais em um contexto de câmbio menos volátil. O peso argentino caiu 1,6 ante o dólar no acumulado nos últimos 30 dias. Quer comentar para a gente, Arthur? A gente não pretende aqui fazer uma análise do governo Javier Milei, tá? A gente vai pegar só a parte, ele é bastante controverso, tem quem gosta, quem não gosta. Não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é pegar a parte que interfere em bolsa de valores das empresas argentinas, então não é um apoio ou uma reprovação ao governo Javier Milei ou qualquer outro. Análise política a gente não faz, mas não aqui pelo menos, mas de fato assim, ele tomou algumas atitudes, que inclusive a gente vê agora que o governo Lula vem tomando, né, de controle de gastos, mas de forma muito mais tímida que está sendo tomada na Argentina, que são necessárias para ter uma política econômica no mínimo razoável, né? Então, quais são as principais medidas que ele tomou, né? Primeiro, teve uma redução drástica dos cortes dos gastos públicos, né? Então, suspendeu todas as licitações, todas as obras que não tinha iniciado, ele também suspendeu. Houve uma reconstrução das reservas internacionais, houve uma desregulamentação da economia, né? E teve uma redução muito grande dos dividendos, não, desculpe, dos subsídios que a Argentina dava. Em conta de luz, por exemplo, tinha muito subsídio, não zerou, mas houve uma redução muito grande dos subsídios e um plano de privatização, né? A gente vê, inclusive, a YPF, que a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, é uma das que estão aí no plano de privatização do Javier Milei. E com isso, o mercado gostou, né? Enfim, demonstra uma responsabilidade fiscal, parou a emissão de moeda, né? Então, a inflação passou a estar sob controle e cria para o empresariado um cenário muito mais... consegue ter uma visão de longo prazo do que vai ser a economia da Argentina, né? Então, acaba estimulando o investimento no país. Perfeitamente. Uma segunda notícia que a gente tem, olha só, é sobre a taxa de juros. A Argentina reduziu a taxa de juros para 35% ao ano, com expectativa de inflação menor. Notícia também da Isto é Dinheiro. 209% a taxa de inflação anualizada do país continua entre as mais altas do mundo, embora tenha caído consistentemente, nos últimos meses, atingindo seu nível mais baixo desde setembro de 2021. Aqui, o Banco Central da Argentina cortou sua taxa de juros de referência em 500 pontos base, para 35%, em uma medida surpreendente, sinalizando o crescente otimismo de que poderá controlar a inflação de 3 dígitos do país. Você acredita que vai conseguir controlar? E parece que é uma notícia interessante, né? Parar de emitir moeda, né? Então, a Argentina, ela, como tinha muito subsídio, precisava imprimir moeda para sustentar os subsídios, e daí cria-se uma bola de neve de inflação, né? Então, assim, a inflação ainda é muito alta, a taxa de juros ainda é muito alta, mas você vê uma redução, enfim, você vê o país indo para os trilhos nesse aspecto. Eu acho uma notícia positiva aí para a economia da Argentina. Perfeito. Agora, você comentou que a gente não analisa política aqui. Eu trouxe uma outra notícia aqui do Nubank, que é interessante, é uma notícia da Exame. Nubank reconsidera a Argentina, é impossível ignorar o que Milei está fazendo, diz Vélez, que é o presidente, né, o CEO da Nubank. A Nubank, que outro dia a gente estava conversando, né, Arthur? A Nubank tem 60% dos brasileiros, não é isso? Tem conta no Nubank.
Então, a Exato. Nubank vem crescendo gigantescamente, não é verdade? Eu até vou fazer uma parte. Eu acho o modelo Nubank muito interessante, mas quando a gente pega os múltiplos da Nubank, eles são muito esticados, né? Não tem agora de cabeça, mas tem um PL altíssimo, um PVP altíssimo. Existe um outro banco que segue o mesmo modelo, que é o Inter, que tem múltiplos muito mais descontados. Eu, inclusive, tenho o Inter e eu acho bem interessante. Então, se você está pensando em Nubank, dá uma olhada no Banco Inter, que eu acho que tem o mesmo modelo de negócio, muito parecido, né? O Nubank é um pouco mais... O Nubank pega o pessoal desse bancarizado e o Inter concorre um pouco com os bancões, mas eu acho que se você está pensando em investir no Nubank, dá uma olhada no Banco Inter, provavelmente você vai gostar mais. Mas vamos voltar aí ao que você estava falando, André. A pergunta que eu ia te fazer é porque assim, as medidas do Milei, né, elas não são muito populares com relação à população, né? Quer dizer, a população acaba pagando um pouco o preço aí dessas medidas, mas para as empresas, para a economia, parece que a coisa funciona. É isso mesmo? A gente pode analisar dessa forma? Me parece evidente que assim, a Argentina viveu durante alguns anos, bastante, por sinal, um sonho, algo que foge completamente ao que todo mundo entende sobre economia, entendeu? Tipo, então a gente imprime dinheiro, a gente dá um monte de subsídio, como se isso não tivesse repercussão no mundo real. E a gente sabe que tem, né? Então, a Argentina é um país que veio com inflação galopante, que as pessoas viviam dos seus subsídios, e daí o Milei, de uma forma até um pouco radical, ele corta tudo isso, que, no meu entendimento, é necessário, mas você vê, por exemplo, que encareceu demais, e daí eu vejo, por exemplo, até porque eu já fui algumas vezes à Argentina, e fui agora em julho, claramente ficou um país mais caro, mas assim, é algo compatível com os demais países, que é o que tem que ser na prática, né? Então, assim, agora o argentino está sofrendo com isso, porque o argentino está com o seu salário que ele conseguia pagar as contas com um custo que era muito mais baixo antigamente, hoje não consegue mais. Então, sem dúvida, para o argentino, a população, pelo menos no primeiro momento, está sendo ruim. Eu penso que no longo prazo, do ponto de vista só econômico, tá? Porque daí você pode fazer políticas para ajudar as pessoas e tal. Mas eu acho que para a economia da Argentina, sim, você precisa ter um controle de gastos. Não adianta, e a gente discute isso hoje no Brasil, né? O Haddad está para soltar um plano de contenção de gastos. E a gente discute exatamente isso. Gastar mais do que se arrecada não dá certo. Não dá certo em casa, não dá certo na família, não dá certo numa empresa, não dá certo num país. Então, evidentemente, isso impacta significativamente a economia da Argentina. Hoje é um controle de gastos muito maior e vem trazendo um bom resultado do ponto de vista das empresas, que é o que a gente analisa aqui. Então, falando em empresas, vamos trazer algumas empresas argentinas aí que estão em destaque. A gente Vamos lá, preparou André. aqui. Eu fiz uma seleção de 10 empresas argentinas. Então, André, a primeira que a gente vai falar é a YPF, tá? Que é a estatal de petróleo argentina. Ela está negociada a R$ 39,94. Teve uma valorização muito grande no último ano, né? 133%. E no mês atual, 58%. Eu acho que rendeu mais que Bitcoin quem comprou no começo desse mês. Aliás, não só no começo desse mês, como no começo do ano também. A gente vê que ela não paga dividendos. Tem um PL aí, eu já considero um pouquinho alto, né? 10,18. E um PVP, acho que na média aí, se você comparar com os múltiplos da Petrobras, por exemplo, ela está mais barata, a Petrobras. 1,57 o PVP da YPF. Não é falar que a dívida líquida é razoável, né? Tem um certo endividamento, mas não chega a assustar. A margem eu acho baixa para o setor dela, podia ser um pouco mais esticado. Um ROIC também em linha, né? Mas não chega a impressionar. E não temos aí um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Se a gente pegar aqui a DRE, né? A gente vê aí que 2023 acabou com prejuízo. Vamos ver se... e agora... não, mas aqui é segundo trimestre de 2022. Faltam os dados um pouco mais atuais aí no Status Invest para ter uma noção melhor da DRE dela. Pode falar, André. Arthur, existe uma expectativa de privatização dela, é isso? Exatamente, André. Ela está entre as empresas para serem privatizadas pelo Javier Milei. Certo. Outra empresa que a gente pode citar, que é não só uma empresa gigantesca na Argentina, mas como eu acho que não é mais, mas chegou a ser a maior empresa da América Latina, que é o Mercado Livre. Tivemos aí quase 30% de lucro de valorização nos últimos 12 meses e 1,6 no mês. Tem um PL bastante esticado, 74,44,
um PVP de 26,73. A gente entende aí porque chegou a se tornar a maior empresa da América Latina. Uma margem líquida que é baixa, mas o setor de varejo é baixo, 7,77. Um ROIC razoável, 16,22. Tem um crescimento de receita muito significativo, 58%. E vamos ver aqui os lucros dela. Não falei do dividendo, desculpa, não paga dividendo. Agora vamos para o banco, André. Vamos para o Banco Grupo Galícia. Antes disso, Arthur, só completando sua informação, o Mercado Livre, sim, se tornou a empresa mais valiosa da América Latina. Ela ultrapassou a Petrobras e a Vale em valor de mercado. E também ela é dona do Mercado Pago, né? É uma empresa que nasceu em 1999. Aqui a gente tem uma valorização fantástica também. Certamente quem comprou aí um ano atrás fez negócio muito melhor do que comprar Bitcoin. 231%. Quem é? Desculpa, o Grupo Galícia. O Grupo Financeiro Galícia tem mais de 120 anos e ele é o 5º maior banco privado da Argentina. Você vê até aqui a mínima nas 52 semanas era 15, e hoje está negociado próximo às máximas, né, que é 59,16, está em 57,17. Então, só voltar aqui anual para ver o gráfico da valorização, né? Fantástico. Paga um dividend yield, 4,18. Vamos ver aqui o histórico de pagamento de dividendo desde 2020, 2019. Paga um dividendo, não chega a ser um dividendo fantástico, mas é um bom dividendo. PL 25,60, PVP 1,98. São valores que eu acho estão em média, né? Não estão em linha com o mercado, não parece uma pechincha, mas também não chega a ser um absurdo. A margem líquida é baixa, o ROI que não temos aqui, mas temos um ROI baixo, um crescimento de receitas baixo. E é isso. Então vamos para outro banco, vamos para o Banco Macro. O ticker é BMA, também tem uma valorização significativa, talvez os bancos tenham surfado melhor essa onda do Javier Milei, né? 185%, 10% no mês. O ticker é BMA, acho que eu tinha dito, né? Dividend yield de 7,04%, ou seja, mesmo com essa alta significativa, continua pagando bom dividendo. Ele é um pouco inconstante, né? Pagou. Mas eu acho também que a gente tem que tomar um pouco cuidado, né? Quando a gente analisa o dividendo da Argentina, porque a Argentina vem há alguns anos, né? Uma situação muito complicada. Então, essa instabilidade de dividendo eu acho que é normal. O PL, acho que mais ou menos em linha, o PVP abaixo de 2, uma margem líquida, caixa líquida, né, uma financeira, então é caixa líquido, margem líquida 7%, um ROI de 8%, relativamente baixo, um KGA de receita 3,09%, que é uma empresa que não está crescendo muito, né? Eu estava dando uma olhada aqui, ele é um banco que foi fundado em 1988, então ele é relativamente jovem, né? O que me chamou a atenção aqui é o reconhecimento, né? O Banco Macro é uma das instituições financeiras mais sólidas e confiáveis da Argentina. André, vamos falar agora da Pampa Energia. O ticker é PAM. É uma empresa que eu tenho em carteira. Ela valorizou aí nos últimos 12 meses 79,5%. No mês atual subiu fortes 27,07%. A gente vê que no mês atual subiu muita coisa na Argentina, né? Mês de novembro. Hoje o PVP, né, está em 2,13, mas ele era muito alto, muito baixo. Desculpa, né? O múltiplo era muito baixo. Então comprei aqui mais ou menos 2022, 0,77, entre 0,77 e 0,65. Estava muito reduzido, já subiu significativamente, né? É uma empresa com endividamento muito baixo, 1,8 do EBIT, margem líquida boa, um ROIC bom, uma empresa de energia. A única coisa que eu não gosto muito é o crescimento aí, o KGA de lucros não encanta, né? O meu destaque fica para a diversificação de negócios da empresa, né? Ela, além de fazer geração de energia elétrica, ela também atua na questão da exploração e produção de petróleo e gás natural, e além de ser uma holding e outros negócios, né? A empresa possui participação em outras empresas e investimento em diversos setores. Inclusive, André, me corrija aí se você tiver essa informação, eu acho que ela é dona do gasoduto Gas del Sur, se não me engano, não? Olha só, Arthur, a Pampa Energia tem se destacado no cenário energético argentino e o Gasoduto do Sul é um projeto de grande importância para a empresa e para o país. É isso mesmo que você falou, viu? Então vamos para Despegar, que é o Decolar no Brasil, né? Que é uma empresa argentina, também teve uma forte valorização nos 12 meses e no mês atual, né? 129% nos últimos 12 meses.
e no mês atual 26,2%. O ticker é DESP, a cotação hoje é 18,38, aí o gráfico de um ano, olha que recuo bom, uma entrada boa por aqui, né, que teve, ela vem de prejuízo, né, a gente vê que o PL está negativo, o EBIT está negativo, não paga dividendos, margem líquida negativa, vem melhorando os resultados, aí então precisaria, acho que empresas estão revertendo, está fazendo, saindo do prejuízo, né, não é exatamente um turnaround, né, a gente tem que analisar com um pouquinho mais de calma do que só os múltiplos. Como é isso que eu te perguntar, porque esse tipo de empresa, né, ela é uma das maiores plataformas de viagens da América Latina, online. Traz muito aquela história da pandemia ainda, né? Quer dizer, ali o negócio deu uma despencada, né? Hoje nós estamos, esse setor se tranquilizou, já voltou ao normal ou ainda ele sofre um pouco? É bem lembrado, né? Eu não tinha nem lembrado da questão da pandemia. Muito bem lembrado. Eu creio que o setor está voltando ao normal. Acho que o setor de viagem ele sofre como um todo, né? Você vê, por exemplo, pegar as empresas de viagens que tinha antigamente, CVC, Tia Augusta, das quantas, várias sumiram, né? CVC existe ainda, mas está brigando para continuar existindo há anos. Eu acho que é um setor um pouco... uma volatilidade muito grande aí, porque é isso, né? É uma pandemia, tudo que pandemia não tem sempre, né? Mas mexe um pouco na política econômica, o primeiro lugar onde as pessoas tiram dinheiro, né? A pessoa... Eu gosto mais daquele setor que nem, por exemplo, energia. Você está desempregado, está sem dinheiro, mas você paga a tua conta de luz, né? É a última coisa que você deixa de pagar. Sim. Agora, viajar é a primeira que você deixa, né? Pô, tô sem dinheiro, perdi o emprego, tô ganhando menos, teve inflação, corroeu o meu salário. Eu vou lá e deixo de viajar, vou viajar de forma mais barata, então ela acaba sofrendo mais. Mas aí eu acho que você tem que pegar, fazer uma análise melhor, entrar no RI da empresa. Vamos para a Loma, é uma produtora de cimento, tiver uma valorização aí de 80% nos últimos 12 meses, o ticker é Loma mesmo, tá? No mês atual também subiu forte, 29,3%. Aqui o gráfico de um ano dela, um PL de 13,23, o PVP de 1,664, caixa líquido, margem líquida razoável, um ROIC bom. Daí eu recomendo, tá? Estou puxando aqui a DRE Status Invest, mas eu recomendo que quem queira fazer uma análise aí vá no RI da empresa, que tem os dados de forma mais confiável e mais completos, tá? Aqui a gente tem só até 2023, mesmo que você mudar para o trimestral, acaba não puxando aqui, é só porque eu falei as DREs mais recentes para ter uma noção, mas até 2023 a gente vê esse lucro aí quase que zerado, né? Depois da Loma, vamos para outra de energia, a CEPU, que é Central Puerto, desculpa, não tem nada de Centrais Elétricas da Argentina, Central Puerto SA, uma boa valorização nos últimos 12 meses, no mês atual também forte, quase 25%, 24,07%, entrou a 7,81, dobrou do mês 7 para o mês 11. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, um ano, né? Mas, pô, tem pontos de entrada que são muito interessantes, que às vezes é uma empresa que você gosta. Eu não gosto de entrar no valor mais alto dos últimos anos, né? Então você vê até um PL esticado, 21,7, PVP razoável. Mas fala assim, pô, vou entrar aqui, eu mandaria colocaria na pedra, né? Deixaria lá no VAC, né? Vale até cancelar, um valor mais baixo, se eu quisesse entrar na empresa, e ver se ela recua, porque a gente vê historicamente, quase todas as empresas, né? Elas variam bastante, principalmente se é uma empresa mais volátil, e você consegue entrar aí com preço melhor. A empresa não tem dívida, tem uma margem líquida boa, um ROIC bom. A empresa que vem pagando dividendo ao longo dos anos, 3,7, mas aqui a gente vê o ano passado pagou 9,2 e o ano retrasado 2,78. Então, uma variação grande de dividendos e um período muito grande sem pagar dividendo. O que me chamou a atenção, Arthur, nela é que, assim, bom, como toda empresa de energia, ela atua em diversas áreas, mas eu achei interessante porque ela diversifica suas fontes de energia, investindo em projetos de energia renovável para atender a crescente demanda e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. É uma empresa ecológica, vamos dizer assim. Tem uma pegada forte no ESG aí, né? Demos próxima. Telecom Argentina. Telecom Argentina. Também é uma empresa estatal. Só confirma esse dado para mim, André, por favor, mas se não me engano, também é uma empresa estatal. Ela foi uma empresa estatal e hoje ela é uma empresa privada e ela surgiu a partir da privatização das telecomunicações argentinas na década de 90, tá? Então ela já foi privatizada há um tempo, não é de agora. Já, exatamente.
Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses, 58,99, e a valorização é quase que exclusiva do último mês, né? 45% no mês atual. Aqui o gráfico de um ano dela. No mês 7, uma entrada excelente. E depois esse crescimento fantástico. Não paga dividendo, PL de 15,47. O PVP aqui, primeira empresa que a gente cita com PVP abaixo de 1. Uma dívida líquida razoável, margem líquida baixa, sem crescimento dos lucros, um ROIC negativo. É aquilo que eu falei, é uma empresa que quem quiser fazer uma análise aí, que se interessar, eu recomendo dar uma olhada no RI da empresa, fazer uma análise um pouco mais pormenorizada. A única coisa que chama a minha atenção é o PVP aí abaixo de 1. Exato. Essa aqui é aquela que eu tinha falado contigo lá, que pertence, em parte, à Pampa Energia, a transportadora de gás Del Sur, de ticker TGS. Valorizou aí nos últimos 12 meses um pouco mais de 100%, no mês atual um pouco mais de 26%, não paga dividendos atualmente, um PL de 16,87, um PVP de 2,9. O nome já diz o que ela faz, né? Mas enfim, é uma transportadora de gás natural, dívida líquida aí controlada, uma margem líquida boa de quase 25%, um ROIC razoável. O lucro vem caindo, vamos ver aqui a DRE, é isso aqui que a gente vê pelo menos até 2023, uma redução dos lucros. E para concluir, um banco e a primeira empresa aqui que não teve crescimento. Ela caiu 2% no ano e teve 8% de queda no mês. Quem é ela? É a BBVA, que salvo engano é o maior banco da Argentina. Confirma essa informação para mim, André. A BBVA Argentina é uma das maiores instituições financeiras do país e parte de um dos maiores grupos financeiros do mundo. E a gente vê que ela não andou ao contrário das demais, né? Paga um bom dividendo, 8%. Vamos ver o histórico de dividendo. Sempre pagou dividendo desde 2013, ainda que em alguns pontos o dividendo seja baixo, 1,67, 2,8, 2,7, média 4,3. É um dividendo na média razoável e atualmente bom. Tem uma margem líquida, eu falei do PL, 7, desculpa, então vamos lá, PL 7,39, PVP 1,06, é uma empresa que está mais descontada em relação às demais que a gente falou. Não tem dívida, né? É um banco, então não faz sentido. Margem líquida 26,76, um ROI de 14,34 e um crescimento de lucros aí modestos de 5,4. Então, das empresas que a gente viu, é a mais descontada até o momento e a única que não teve crescimento no último ano, nos últimos 12 meses. Perfeitamente, Arthur. E depois dessa análise toda das empresas e um pouco da situação argentina, a pergunta que não quer calar. A Argentina é a bola da vez? Dessas empresas que eu dei uma olhada bem por cima, tá? Demonstra, em geral, que o pessoal está confiante com a economia na Argentina, mas eu acho que, em geral, já está precificando. Pode dar um pulo, assim, eu acho que a economia da Argentina tende a ficar interessante, né? Então, assim, as medidas que estão sendo tomadas são importantes para que tenha uma estabilidade econômica na Argentina e tenha uma maior previsibilidade para o empresário investir, etc. e tal. Mas eu não tenho nenhuma empresa nessa que eu olhei, incluindo a Pampa que eu tenho, que eu olho e falo assim, nossa, eu estou investindo agora nessa empresa porque está descontada e eu vejo um céu de brigadeiro pela frente. Por exemplo, o que eu falei, né? Quando eu comprei a Pampa, ela estava negociada aí a 0,6, 0,5 PVP. Então era bastante interessante. Hoje já não vejo ela como tão interessante. Estou dizendo que é um bom negócio? Não, tanto que eu continuo nela. Mas já não olho para ela, por exemplo, não estou investindo novamente nela. Está lá, por enquanto, vai ficar na minha carteira e deve ficar mais muitos anos, mas não é uma empresa que eu estou investindo. Dentre essas 10 empresas que a gente analisou, eu acho que tem coisas mais interessantes. Mas é isso, a economia argentina pode ir para o trilho e aí abrir uma avenida de crescimento para essas empresas. Mas aí estamos fazendo suposições, né? Mas eu acho que está no caminho certo. Perfeitamente. O Primos Investimentos vai ficando por aqui. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, é claro. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer perguntas, se você quiser mandar para a gente empresas para a gente analisar, fique à vontade. Estamos aqui. Eu acho até se você
viu essas 10 empresas aí, quer saber um pouco mais de uma delas. Porque é isso, a gente fez um programa, uma análise bem rapidinha, né? Para passar um panorama. Mas se me interessa a YPF, dá para fazer uma análise mais profunda? Dá sim. Fala pra gente o que vocês querem que a gente analise. Então, um grande abraço para todos vocês. Primos Investimentos fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Grande beijo.